Bom, gente, primeiramente, bom dia. Eu me chamo Leandro e eu vou falar um pouco sobre a questão da governança e compliance envolvendo a questão da Odebrecht, beleza? Como a gente disse na aula anterior, governança é como se fosse um conjunto de práticas, regras e processos que orientam uma empresa, e o compliance é como se fosse um pilar dessa governança, né? Cuidando ali da questão das normas, dos regulamentos e das conformidades ali, né? Para ficar tudo da melhor forma possível, legal, perante a lei, ok? E o motivo de eu ter colocado aspas, né, quando eu falei sobre a governança e compliance envolvendo a Odebrecht é porque tecnicamente não teve uma governança e um compliance, né? Para quem não se lembra, a Odebrecht ela foi fundada em 1965 pelo Norberto Odebrecht, e de lá para cá, com o tempo, foi entrando em um caso de corrupção absurdo que durou mais de 30 anos de corrupção. Até hoje é eleito o maior caso de corrupção da história, não do Brasil, e sim do mundo mesmo, da história. E a casa foi cair mais ou menos em 2014, nos meados de 2014 para 2016, com a questão do projeto Lava Jato, ok? E tecnicamente não teve uma certa governança, não teve uma governança, porque era como se fosse um panótico mais ou menos, onde eles mostravam, pareciam que tinham uma certa governança, porém não de uma forma legal, sabe? Não de uma forma legal, de acordo com a lei e tudo mais. Então, eu gostaria de trazer alguns pontos sobre essa situação, sobre a péssima gestão que eles tiveram, sobre os descuidados que eles tiveram e sobre as demais informações envolvendo tudo sobre governança e compliance. Agora, falando um pouco especificamente sobre a questão da governança, a governança da Odebrecht ela começou a apresentar diversos problemas estruturais que acabaram facilitando mais ainda o processo de corrupção revelado pela Operação Lava Jato, e um desses principais problemas era justamente a falta de transparência. Então, as decisões estratégicas e financeiras da empresa, elas não eram devidamente supervisionadas, permitindo assim práticas ilegais com diversos anos sem nenhum tipo de detecção. Outro fator também foi justamente a questão da concentração de poder. Então, o controle da organização ela era totalmente centralizada à família Odebrecht, reduzindo assim a independência do conselho de administração, que no começo da criação da empresa ajudava demais nas decisões mais importantes, e com o tempo, né, que foi entrando a questão da corrupção e tudo mais, eles acabaram perdendo esse valor, e também a questão da capacidade de fiscalização interna da empresa. E a outra questão muito importante também foi justamente a falta de mecanismos de controles. Então, não havia um sistema eficiente de auditoria e conformidades para prevenir ou até mesmo detectar pagamentos ilegais, justamente por conta da falta de fiscalização interna da empresa. Então, essa estrutura enfraquecida, ela acabou gerando a criação de um departamento de propinas, né, formalizado dentro da empresa mesmo, que acabava gerenciando subornos e contratos para diversos governos de diversos países. Agora, falando sobre a questão do compliance da empresa, na verdade, a ausência de um programa de compliance eficaz acaba gerando o que aconteceu com a questão da Odebrecht, né? Uma longa duração e uma grande escala de corrupção, e um desses principais problemas é justamente a questão da cultura organizacional permissiva. O que significa essa cultura? Basicamente, dentro da empresa, virou algo comum você pagar o pessoal com propina. Foi algo totalmente naturalizado dentro da empresa, totalmente acabando com a integridade e a ética. Então, esse foi um dos principais problemas, e já englobando esse, tinha outro também. Lógico, não era 100% das pessoas, porque o outro problema era justamente a falta de um canal de comunicação, de um canal de denúncia eficaz. Assim como tinha esse pessoal que trabalhava dentro da empresa ou que estava também por fora, mas englobada ali também, né? A Braskem, por exemplo, tinha aquelas pessoas que acabavam não aceitando, porém elas sabiam do que estava acontecendo, mas não podia falar para ninguém, não tinha um canal seguro para você denunciar, sabe? Então esse foi outro problema drástico também que acabou acontecendo.
E outro problema também foi justamente a questão da inexistência de um treinamento, né? A inexistência de um treinamento e diretrizes claras. Então, a pessoa que começava a trabalhar dentro dessas empresas, elas não sabiam muito bem o que era o certo e o que era o errado, porque eles não explicavam direito. Eles não deixavam claro as diretrizes da empresa. Se você fizer isso aqui, isso não pode, se fizer aquilo, pode dar ruim. Por que justamente eles não faziam isso? Porque eles faziam diversas coisas erradas, sabe? Então, às vezes a pessoa entrava na empresa sem saber para que ela estava fazendo aquela coisa, se ela não sabia se aquilo era certo, se era errado, entendeu? Então, esses foram os três pilares que acabou acontecendo na questão da Odebrecht e talvez foi um dos principais fatores de ter feito eles serem pegos, né, no final. E como encerramento, eu gostaria de falar sobre as consequências que isso acabou trazendo para a empresa, que eu acredito que eles pagam até os dias de hoje, ok? Começando pelos jurídicos, diversos executivos na época, ou eles foram presos ou foram processados, inclusive o Marcelo Odebrecht, que é o ex-presidente da equipe, né? Teve também os problemas financeiros, tiveram que pagar bilhões e bilhões para diversos países, fora os contratos que eles perderam, acabaram perdendo, a questão da reputação também, né? Sobre os stakeholders, os acionistas, clientes, afinal, quem vai querer fazer uma parceria ou algo assim com uma empresa que é considerada a mais corrupta da história? Ninguém é maluco, né? E tem também a questão da estrutura, né? Da estrutura. Eles tiveram que fazer uma enorme reestruturação, né? Para conseguir limpar o nome da empresa e tudo mais. Inclusive, em 2020, eles entraram com uma ação para mudar o nome da empresa. Agora se chama Novo Honor, onde eles estão justamente tentando isso, mudar o nome da empresa, para limpar um pouco a reputação, melhorar a parte financeira e tudo mais. Então, eu acredito que isso ficou de aprendizado para diversas outras empresas que querem bancar o esperto aí e tudo mais, que tá ligado que a casa cai um dia. Então, é isso, tá? Muito obrigado por todo mundo. Não sei se o vídeo vai ser 10 minutos ou mais, porque eu tô um tempão tentando gravar isso aqui. Tô cansado. Mas é isso, tchau. Agora falando um pouco especificamente sobre a questão da governança, a governança da Odebrecht, ela apresentou diversas falhas estruturais que acabaram facilitando mais ainda o esquema de corrupção revelado pela Operação Odebrecht. Os fatores dessa péssima governança, um deles foi a falta de transparência. Então, as decisões estratégicas e financeiras, elas não eram devidamente Você sabe que você está na frente do celular, né?